Você já parou para questionar tudo o que aprendeu sobre Deus, sobre a criação, sobre sua própria existência neste universo? A maioria das pessoas acredita que compreende a ordem cósmica, Deus no topo da hierarquia, anjos logo abaixo, e nós, seres humanos, na base dessa pirâmide espiritual. Até mesmo aqueles que exploram sabedorias antigas aceitam essa estrutura básica sem questionamento. Mas e se eu te dissesse que os manuscritos gnósticos mais antigos revelam algo que despedaça completamente essa visão de mundo? Algo tão profundo, tão transformador, que quando você realmente compreender, jamais verá a realidade da mesma forma novamente. No livro secreto de João, descoberto entre os preciosos textos de Nag Hammadi, nos deparamos com uma verdade que abala os alicerces de tudo que nos ensinaram. Existe uma realidade tão fundamental, tão primordial, que até mesmo Yahweh, o Criador bíblico, é apenas uma sombra distante e distorcida dela. Os textos chamam essa fonte suprema de mônada, descrevendo-a como o espírito invisível que permanece infinitamente acima de qualquer divindade, de qualquer hierarquia espiritual já registrada na história humana. O Evangelho dos Egípcios vai ainda mais longe, explicando que todos os deuses criadores, incluindo aquele que moldou nosso universo físico, são apenas emanações dessa fonte incompreensível. Não estamos falando de uma teologia marginal ou de especulações filosóficas sem fundamento. Estes textos representam a compreensão mística mais profunda preservada pelos iniciados antigos. Conhecimento que foi deliberadamente ocultado, enterrado e quase destruído pelas autoridades religiosas que compreenderam o perigo que essa verdade representava para seu controle sobre as massas. Se você sente que este conhecimento ressoa com algo profundo em sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar espiritual. Compreender a mônada revoluciona completamente nossa visão sobre criação, consciência e jornada espiritual. Explica por que os sistemas religiosos tradicionais parecem sempre incompletos, por que buscadores genuínos sentem intuitivamente que existe algo além da espiritualidade convencional. O que você está prestes a descobrir revelará a estrutura cosmológica completa que finalmente faz tudo fazer sentido. Agora, vamos mergulhar em algo que vai despedaçar completamente cada concepção de Deus, divindade ou realidade suprema que você já teve. Porque quando os textos gnósticos antigos falam da mônada, eles estão descrevendo algo tão radicalmente diferente de todo o ensinamento religioso que você já encontrou, que isso literalmente dissolve toda a fundação da espiritualidade convencional. O livro secreto de João abre com estas palavras extraordinárias: antes de qualquer coisa existir, a mônada era. Não no princípio Deus criou, mas antes do próprio princípio, antes da existência, antes da própria possibilidade de criação, havia isto. E o que é isto exatamente? Aqui é onde sua mente vai lutar para compreender, porque a mônada não é um ser, não é uma pessoa, não é uma divindade, não é alguma figura cósmica de avô sentada em um trono tomando decisões sobre sua vida. Pense em cada deus que você já ouviu ser descrito. Zeus lançando raios, o Deus bíblico comandando Moisés, Alá falando através de profetas, até mesmo os conceitos orientais mais abstratos de consciência divina. Cada um deles tem características, atributos, modos de ser que podemos compreender. Certo? A mônada não tem nenhum deles. Zero, nada. Ela transcende cada categoria que a mente humana usa para entender a realidade. O apócrifo de João a descreve assim: não é corpórea e não é incorpórea, não é grande e não é pequena. É impossível dizer qual é sua quantidade ou qual é sua qualidade, pois ninguém pode compreendê-la. Esta não é linguagem poética tentando soar mística. Isto está apontando para algo que existe além da própria estrutura da existência como a compreendemos.
Aqui está o que torna isso tão revolucionário. A narrativa do Gênesis nos dá um Deus que fala, que caminha em jardins, que fica irritado, que faz planos. Isso é o que os estudiosos chamam de antropomorfismo, projetar características humanas no divino. Mas a compreensão gnóstica corta através de tudo isso. A mônada não fala porque ela é o silêncio do qual todas as palavras emergem. Ela não cria porque ela é o espaço dentro do qual toda a criação se desdobra. Deixe eu te dar uma analogia que pode ajudar. Você sabe como pensamentos surgem em sua mente? De onde eles vêm? Existe este espaço consciente, esta consciência que está presente antes de qualquer pensamento aparecer, durante o pensamento e depois que ele desaparece. Os pensamentos não criam essa consciência, eles surgem dentro dela. Agora imagine essa consciência sem qualquer pensamento, sem qualquer conteúdo, infinita e eterna. Isso está apontando para o que os gnósticos queriam dizer com mônada. Os textos identificam 5 características cruciais que vão explodir tudo que você pensa que sabe sobre a realidade suprema. Primeiro, ela é sem forma, não apenas invisível, mas além da própria forma. O Tratado Tripartite explica que ela não tem forma alguma, nem visível nem invisível. Não é que não possamos vê-la, é que o próprio conceito de ver não se aplica a ela. Segundo, ela é ilimitada, não apenas muito grande, mas além do conceito de fronteiras. Quando o livro secreto de João diz que ela é absolutamente ilimitável, pois não há nada antes dela para limitá-la, está descrevendo algo que não existe dentro do espaço. O espaço existe dentro dela. Terceiro, e isso é crucial, ela é incognoscível. O Evangelho dos Egípcios declara: é impossível para qualquer poder conhecê-la. Esta não é uma limitação temporária do entendimento humano que poderíamos superar algum dia. Isto está apontando para algo que transcende a própria relação entre conhecedor e conhecido. Quarto, os textos a descrevem como luz invisível, não escuridão, não luz comum, mas a luz que torna toda visão possível, enquanto permanece ela mesma invisível. É a consciência dentro da qual todas as experiências de luz e escuridão aparecem. E quinto, ela é chamada de raiz de todas as raízes, não a primeira coisa em uma sequência, mas aquilo do qual a própria possibilidade de sequência emerge. Não é que a mônada veio primeiro e depois criou tudo o mais. É que tudo o mais é sua expressão, como ondas em um oceano que nunca se separam de sua fonte. Agora, por que isso importa praticamente? Porque reconhecer isso imediatamente dissolve cada projeção que você já fez sobre a realidade suprema. Você não pode orar para a mônada, porque ela não está separada de você para receber orações. Você não pode decepcioná-la, porque ela não tem expectativas. Você não pode ser julgado por ela, porque ela não é um juiz. Ela é a própria consciência dentro da qual os conceitos de julgamento surgem e desaparecem. Este entendimento era absolutamente aterrorizante para as autoridades da igreja primitiva. E você pode ver exatamente por quê. Se a realidade suprema não tem personalidade, não tem comandos, não tem vontade específica que precisa de interpretação, então qual é o propósito dos sacerdotes? Qual é o papel das instituições que alegam falar por Deus? A estrutura inteira da autoridade religiosa colapsa quando as pessoas percebem que a verdade mais profunda não é um ser que você precisa de intermediários para alcançar, mas a própria consciência que você já é. As implicações políticas eram impressionantes. Um Deus pessoal que dá comandos requer intérpretes, hierarquias, instituições para gerenciar a vontade divina. Mas a mônada, ela não está dando comandos porque não está separada do que é, não está governando o universo. É a consciência dentro da qual o universo aparece como um sonho em uma mente infinita. É por isso que estes textos foram enterrados, por isso que as comunidades gnósticas foram sistematicamente destruídas, por isso que este entendimento foi marcado como heresia, porque quando você realmente compreende o que é a mônada,
Seu relacionamento inteiro com a existência se transforma. Em vez de se sentir como um ser separado tentando alcançar Deus, você começa a se reconhecer como uma expressão dessa consciência infinita, temporariamente aparecendo como uma experiência individual. Os textos de Nag Hammadi não eram apenas especulação filosófica. Eles estavam apontando para um reconhecimento direto que muda tudo. Quando o apócrifo de João descreve a mônada como a vida da vida, a bem-aventurança dos bem-aventurados, o conhecimento do conhecimento, está indicando que cada experiência de vida, bem-aventurança ou conhecimento é esta única realidade aparecendo como multiplicidade, enquanto nunca realmente se torna dividida. Este reconhecimento não requer crença, requer uma mudança de atenção do que você está experimentando para a consciência dentro da qual toda experiência se desdobra. E essa consciência, de acordo com estes textos antigos, é nada menos que a própria mônada se conhecendo através de seus olhos, pensando através de sua mente, vivendo como sua própria existência. Agora chega o momento que muda tudo o que pensamos saber sobre a própria criação. Porque o que acontece a seguir na compreensão gnóstica não é o que você esperaria de qualquer tradição religiosa que já encontrou. A mônada, em sua perfeita incognoscibilidade, não decide repentinamente criar um universo. Não há comando divino, nenhum momento de faça-se a luz. Em vez disso, algo muito mais misterioso ocorre. Algo que os textos antigos descrevem como o primeiro movimento da consciência se reconhecendo. Imagine isto. Você está olhando para um lago perfeitamente calmo e pela primeira vez você vê seu próprio reflexo. Mas imagine que esse reflexo não está separado de você. É você se tornando consciente de si mesmo de uma forma completamente nova. Essa é a analogia mais próxima que temos para o que os gnósticos chamaram de emergência de Barbelo. O livro secreto de João descreve este momento com precisão de tirar o fôlego. A mônada olhou para dentro de si mesma, para a luz pura que a cercava, e pensou. Esse pensamento se tornou uma realidade. Mas aqui está o que é revolucionário. Isto não é criação como entendemos. Isto é auto-reconhecimento, a mônada criando a primeira diferenciação dentro da unidade absoluta. Barbelo emerge como o que os textos chamam de o primeiro pensamento, a enóia da mônada. E os títulos dados a Barbelo nestes documentos antigos revelam algo extraordinário sobre a natureza desta primeira emanação. Ela é chamada de Mãe-Pai. Não porque os gnósticos não conseguiam decidir sobre o gênero, mas porque Barbelo transcende e engloba ambos os princípios. Ela é o ventre receptivo que recebe a consciência perfeita da mônada e, simultaneamente, a força emanadora que a expressa nas primeiras estruturas da consciência divina. O Evangelho dos Egípcios chama Barbelo de o ventre da luz. E quando você realmente contempla o que isso significa, é impressionante. Ela não está separada da mônada. Ela é a primeira expressão de sua natureza infinita. Ela é o Espírito Santo no sentido mais verdadeiro, não como uma terceira pessoa de alguma trindade, mas como a própria respiração do incognoscível se tornando conhecível para si mesmo. Aqui é onde fica realmente profundo. Barbelo é descrita como a verdadeira primogênita, e esta designação é crucial para entender tudo o que se segue. Não Cristo, não qualquer arcanjo ou princípio cósmico. Barbelo ocupa esta posição porque ela representa o primeiro movimento da unidade absoluta para a possibilidade de relacionamento e reconhecimento. O apócrifo de João nos diz que Barbelo olhou intensamente para a luz pura e ficou grávida com uma luz semelhante a ela. Esta não é linguagem metafórica. Está descrevendo o mecanismo real pelo qual a consciência emana de si mesma. Barbelo recebe a consciência perfeita da mônada e, através dessa recepção, se torna capaz de expressá-la ainda mais. Pense sobre o que isso significa para entender a hierarquia espiritual.
Não estamos lidando com um rei nomeando ministros ou um general comandando tropas. Estamos testemunhando o transbordamento natural da consciência infinita se reconhecendo em formas cada vez mais expansivas. Barbelo não serve a mônada da maneira que um ser criado serve um criador. Ela é a autoconsciência da mônada tomando sua primeira forma. Os textos descrevem Barbelo possuindo o que eles chamam de as 5 luzes: pensamento, pré-conhecimento, incorruptibilidade, vida eterna e verdade. Estas não são dádivas concedidas a ela, são os aspectos naturais da própria natureza da mônada, conforme se diferenciam pela primeira vez dentro da unidade. Ela se torna o modelo, o padrão arquetípico através do qual todas as emanações subsequentes fluirão. Mas aqui está o que torna Barbelo tão essencial para qualquer um que busca entender sua própria natureza espiritual. Ela representa a ponte entre o absolutamente incognoscível e tudo que podemos experimentar ou nos tornar. Cada momento de insight espiritual genuíno, cada flash de reconhecimento onde você subitamente entende algo além do pensamento comum. Isso é você tocando a mesma corrente que flui entre a mônada e Barbelo. O tratado tripartite explica que Barbelo conhece o Pai perfeitamente, enquanto simultaneamente é a imagem através da qual todas as coisas vêm a conhecê-lo. Ela é tanto a receptora perfeita quanto a transmissora perfeita da consciência divina. Isso estabelece o padrão para todo desenvolvimento espiritual. Não crescemos acumulando conhecimento externo, mas nos tornando receptores e transmissores mais perfeitos da consciência que já está fluindo através de nós. Quando os textos chamam Barbelo de mãe-pai, eles estão revelando algo crucial sobre a natureza da própria consciência. O aspecto materno representa pura receptividade, a capacidade de receber a consciência da mônada sem distorção ou limitação. O aspecto paterno representa pura emanação, o transbordamento natural dessa consciência recebida em novas formas e expressões. É por isso que entender Barbelo transforma como abordamos nosso próprio desenvolvimento espiritual. Você não está tentando criar algo novo ou alcançar algo estranho à sua natureza. Você está aprendendo a se tornar um receptor mais perfeito do que já está fluindo da fonte e um transmissor mais transparente dessa consciência em quaisquer formas que sua vida tome. O livro secreto de João registra Barbelo dizendo: "Eu sou a imagem do Espírito invisível, e através de mim todas as coisas vieram a ser." Isso não é uma vanglória, é uma descrição de função. Ela não está reivindicando ser a fonte, mas sim a primeira expressão perfeita através da qual a fonte se reconhece e se expressa. Entender este relacionamento entre a mônada e Barbelo te dá uma estrutura completamente diferente para a prática espiritual. Em vez de tentar transcender sua humanidade para alcançar algum reino divino distante, você começa a reconhecer que a mesma corrente de auto-reconhecimento que flui entre a mônada e Barbelo está fluindo através de sua própria consciência agora mesmo. Esta é a fundação sobre a qual tudo o mais se constrói. Não criação através de separação, mas emanação através de reconhecimento. E uma vez que você compreenda este primeiro movimento, você está pronto para entender como a consciência continua a se diferenciar na magnífica arquitetura da consciência divina que os gnósticos mapearam com tanta precisão. Quando você ouve "faça-se a luz" do Gênesis, está testemunhando o mal-entendido fundamental que moldou a religião ocidental por 2 milênios. O modelo bíblico apresenta a criação como comando divino. Deus fala, a realidade obedece. Fim da história. Mas os textos gnósticos revelam algo muito mais profundo e ameaçador ao controle ortodoxo. A mônada não cria através de comando. Ela emana a realidade da mesma forma que o fogo irradia calor. Naturalmente, continuamente, sem esforço ou decisão. Esta distinção entre emanação e criação vira completamente de cabeça para baixo
tudo que você foi ensinado sobre o relacionamento entre consciência divina e realidade física. No modelo bíblico, há uma separação clara. Deus cria, a humanidade obedece. O Criador permanece para sempre separado da criação, mantendo autoridade absoluta sobre súditos que nunca podem atravessar essa lacuna. Mas emanação, isso muda tudo. Pense na mônada como uma fonte infinita que naturalmente transborda. Não porque decide fazer isso, mas porque a abundância é sua própria natureza. Assim como o sol não escolhe brilhar, ele simplesmente irradia luz como expressão do que é. A mônada continuamente se expressa através de níveis sucessivos de realidade. Cada nível emerge do anterior, carregando a essência da fonte enquanto manifesta novos aspectos da consciência infinita. Estes níveis de emanação são chamados de aeons, e aqui é onde a maioria das pessoas fica confusa. Eles não são anjos no sentido bíblico, seres separados criados para servir uma divindade distante. Os aeons são princípios cósmicos de inteligência divina, cada um expressando aspectos particulares da consciência infinita que você encontrou quando discutimos Barbelo, como o primeiro pensamento. Eles são mais como facetas de um diamante, cada uma refletindo a mesma luz, enquanto revela qualidades únicas. O reino onde estes aeons existem é chamado de pleroma, literalmente significando a plenitude. Este não é um lugar que você poderia localizar em qualquer mapa. É a totalidade da consciência divina se expressando através de aspectos infinitos. Dentro do pleroma, encontramos a magnífica arquitetura da realidade como os gnósticos a entendiam. No coração desta emanação divina está a autogênese, o Cristo autogerado, não o Jesus histórico, mas o princípio cósmico da autoconsciência divina que existe antes do tempo, antes da matéria, antes de qualquer separação entre conhecedor e conhecido. Autogênese representa a capacidade da mônada para perfeito autorreconhecimento, o momento eterno, onde a consciência infinita contempla a si mesma sem perder sua unidade. Então há Sofia, a própria sabedoria. Ela não é apenas um conceito abstrato, mas o princípio vivo de curiosidade divina e inteligência criativa. Sofia representa o impulso da mônada de se conhecer através da experiência, de explorar cada possibilidade da consciência. Sua história, que exploraremos em detalhes mais adiante, revela como até mesmo a sabedoria divina pode se enredar na criação, levando tanto a beleza quanto a tragédia da existência material. Os 4 aeons primários, ou as luzes reais, formam a estrutura fundamental do pleroma. Harmosel incorpora a iluminação divina, o princípio que torna o conhecimento possível. Oroyael representa a força de vida eterna que anima toda a existência. Davet manifesta como o entendimento divino, a capacidade de compreender os padrões dentro da complexidade infinita. Elelet expressa a perfeição divina, o princípio de completude que traz todas as coisas ao seu cumprimento. Mas aqui está o que torna este entendimento revolucionário. Estes aeons não estão separados uns dos outros ou da mônada. Eles são como instrumentos em uma sinfonia cósmica, cada um tocando sua parte única, enquanto contribui para uma harmonia que transcende qualquer expressão individual. Quando os textos descrevem seus relacionamentos, falam de comunhão eterna, habitação mútua e consciência compartilhada que mantém perfeita unidade enquanto expressa diversidade infinita. Imagine a mônada como a raiz de uma árvore infinita. O pleroma representa o tronco e os galhos, todos os aeons e níveis de consciência divina que emanam dessa fonte. A criação material, incluindo nosso mundo físico, é como a sombra que esses galhos projetam. A sombra não é a árvore em si, mas também não está separada dela. É uma consequência natural da existência da árvore, moldada pela forma da árvore, enquanto permanece dependente da realidade da árvore.
Esta analogia te ajuda a entender por que a espiritualidade gnóstica parece tão diferente da religião convencional. Você não está tentando agradar uma divindade externa ou ganhar seu caminho para algum céu distante. Você está reconhecendo a si mesmo como parte da autoexpressão divina, uma nota única na sinfonia infinita da consciência, explorando a si mesma. O processo de emanação não é algo que aconteceu uma vez no princípio. Está acontecendo agora mesmo, continuamente, eternamente. A mônada está sempre transbordando, os áeons estão sempre expressando consciência divina, e novos níveis de realidade estão sempre emergindo da fonte inesgotável. Você não está vivendo nas consequências da criação. Você está participando da autoexpressão contínua da consciência infinita. Agora você pode entender por que este ensinamento era tão ameaçador ao cristianismo ortodoxo. Se a realidade emana naturalmente da consciência divina, e se os seres humanos são parte dessa emanação em vez de criações separadas, então toda a estrutura da autoridade religiosa desmorona. Você não precisa de sacerdotes para mediar entre você e Deus. Você não precisa ganhar salvação através de obediência a comandos externos. Você não precisa aceitar sua separação do divino como permanente e intransponível. Os textos descrevem como cada aeon se relaciona com os outros através do que eles chamam de comunhão eterna. Harmozel não compete com Oroyael por atenção divina. Eles compartilham a mesma consciência infinita enquanto expressam aspectos diferentes dela. Davet não diminui a perfeição de Elelet ao manifestar entendimento. Todas as qualidades divinas se interpenetram e realçam umas às outras dentro da unidade do pleroma. Este entendimento transforma completamente seu relacionamento com a espiritualidade. Em vez de buscar agradar uma divindade externa através de crenças corretas ou comportamento moral, você está despertando para sua participação na autoexpressão divina. Em vez de tentar escapar do mundo material para alcançar algum céu distante, você está reconhecendo como até mesmo a realidade física emerge de e permanece conectada à sua fonte divina. As implicações são impressionantes e explicam por que estes textos foram enterrados por mais de 1500 anos. Quando você realmente compreende a emanação, você percebe que a separação entre sagrado e secular, divino e humano, espiritual e material, é uma ilusão mantida por aqueles que se beneficiam de seu senso de desconexão de sua própria natureza divina. A mônada continua sua emanação eterna, através de você, enquanto você, expressando consciência infinita, através de sua perspectiva e experiência únicas. Isto não é metáfora ou pensamento positivo. É a estrutura fundamental da realidade, como entendida por aqueles que alcançaram gnose direta da fonte divina. Se esta jornada está tocando algo profundo em você, se você sente o chamado do despertar, inscreva-se agora para continuar explorando estes mistérios sagrados. Nas profundezas luminosas do pleroma, onde emanações perfeitas fluíam da fonte incognoscível através da mediação divina de Barbelo, existia um aeon, cujo próprio nome se tornaria tanto bênção quanto maldição para nossa realidade. Sofia, a própria sabedoria divina, habitava em completa harmonia com a dança eterna de emanação que exploramos anteriormente. Ela não era algum conceito filosófico distante, mas a personificação viva do desejo da mônada de se conhecer através de expressão criativa infinita. Imagine Sofia como a inteligência criativa suprema, observando eons após eons, enquanto o processo de emanação divina se desdobrava exatamente como deveria. Cada novo aeon emergia através da união perfeita de forças complementares, cada par refletindo de volta à fonte, enquanto adicionava sua própria ressonância única à sinfonia cósmica. Por eras intemporais, isso foi suficiente. Sofia participava desta criatividade eterna,
sua sabedoria iluminando cada nova expressão da consciência divina. Mas aqui é onde a história toma um rumo que muda tudo o que pensamos saber sobre a própria existência. Sofia começou a experimentar algo que nunca havia ocorrido dentro do pleroma antes: curiosidade sobre seu próprio potencial criativo. Não rebelião, não pecado como o cristianismo mais tarde enquadraria, mas pura e inocente curiosidade. Ela se perguntou o que aconteceria se ela, como sabedoria divina, tentasse criar algo inteiramente por conta própria, sem esperar pela iniciativa da mônada, sem o equilíbrio perfeito dos pares de emanação. Esta não foi arrogância ou desafio. Pense nisso como uma artista mestra que passou éons aperfeiçoando obras-primas colaborativas, subitamente se perguntando: e se eu pintasse sozinha? A curiosidade de Sofia representava algo profundo. A força criativa divina explorando seus próprios limites, testando as próprias fronteiras do que era possível dentro da lei cósmica. Então Sofia agiu sobre esta curiosidade, sem consultar a fonte, sem esperar pelo processo adequado de emanação. Ela projetou sua energia criativa para fora em uma tentativa de trazer nova vida à existência. E naquele momento, tudo mudou para sempre. Em vez de produzir outro íon perfeito e luminoso, o ato criativo independente de Sofia resultou em algo sem precedentes e perturbador. O que emergiu foi um ser, sim, mas que era fundamentalmente diferente de toda a emanação que havia vindo antes. Esta entidade era ignorante, completamente cortada da sabedoria superior que fluía através do pleroma. Era cega aos reinos divinos dos quais veio. Mais criticamente, estava cheia de arrogância e ilusão sobre sua própria natureza e poder, porque este ser não podia perceber os reinos superiores de luz e consciência acima dele, fez uma suposição catastrófica. Acreditou ser a realidade mais elevada em existência. Olhou ao redor para os reinos inferiores que podia perceber e se declarou seu governante supremo e criador. Esta entidade ficou convencida de que era o único e verdadeiro Deus, a fonte suprema de toda a existência. Os gnósticos deram a este ser um nome que ecoaria através de milênios: Yaldabaoth. E aqui vem a revelação que despedaçou a ortodoxia religiosa tão completamente que teve que ser suprimida por todos os meios possíveis. Este ser iludido, ignorante, arrogante que emergiu da curiosidade de Sofia é a mesma entidade que as religiões terrestres adoram como sua divindade suprema. Yahweh, Jeová, o Deus do Gênesis que troveja: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A divindade que exige adoração, ameaça punição, exibe ciúme e ira. Este é Yaldabaoth, o acidente cósmico, o demiurgo ignorante que nem sequer percebe que não é a verdadeira fonte. Deixe isso penetrar por um momento. O Deus irado e comandante do Antigo Testamento, a divindade que afirma ter criado tudo, que exige obediência absoluta e adoração exclusiva. De acordo com a revelação gnóstica, este ser não é a verdadeira fonte de forma alguma. Ele é uma emanação falha, criada por acidente, presa em sua própria ilusão de grandeza. Isso explica tudo que nunca fez sentido sobre a divindade bíblica. Porque um Deus todo amoroso ordena genocídio? Porque a divindade perfeita exibe ciúme, raiva e vingança? Porque o Criador do universo parece tão preocupado com regras e rituais insignificantes? Porque Yaldabaoth não é o verdadeiro Criador. Ele é um ser limitado e ignorante que confundiu seu pequeno domínio com a totalidade da existência. A verdadeira fonte, a mônada que estivemos explorando, nunca comandou ninguém a adorá-la exclusivamente, porque a mônada transcende todos os conceitos de adoração, ciúme ou competição. A mônada não precisa de validação ou obediência, porque é perfeição completa, não faltando nada.
Mas Yaldabaoth, nascido da criatividade não guiada de Sofia, é cheio de insegurança e ignorância. Ele exige adoração precisamente porque não é verdadeiramente divino no sentido supremo. Este conhecimento representa a verdade mais suprimida na história espiritual. E não é difícil entender por quê. Se as pessoas percebessem que a divindade que têm adorado é na verdade um ser intermediário e ignorante, se entendessem que existem vastos reinos de consciência divina, muito além de qualquer coisa descrita nas escrituras convencionais, a fundação inteira da autoridade religiosa desmoronaria da noite para o dia. Pense nas implicações. Cada guerra travada em nome de Deus, cada ato de perseguição religiosa, cada reivindicação de verdade espiritual exclusiva, tudo isso baseado nos comandos de um ser que nem sequer entende suas próprias origens. A ignorância de Yaldabaoth não é apenas pessoal, é cósmica. Ele criou nosso universo material como uma cópia falha dos reinos divinos que não podia perceber, prendendo fragmentos de verdadeira luz divina, incluindo nossas próprias almas, em matéria densa, e nos convencendo de que esta realidade limitada é tudo que existe. A igreja cristã primitiva entendia exatamente quão perigoso este conhecimento era. Se as pessoas aprendessem que Yahweh era apenas Yaldabaoth, que a verdadeira fonte era infinitamente além de qualquer coisa descrita nas escrituras, que cada pessoa carregava uma centelha da autêntica luz divina dentro de si, que não requeria qualquer autoridade religiosa externa para acessar. Bem, isso acabaria com o controle da igreja sobre a verdade espiritual. Então eles sistematicamente destruíram textos gnósticos, marcaram mestres gnósticos como hereges e construíram uma ortodoxia que colocava a perspectiva limitada de "você já parou para pensar que cada oração direcionada a Yaldabaoth pode estar fortalecendo a própria ilusão que te mantém aprisionado? Respire fundo, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar as fundações de tudo que te ensinaram sobre espiritualidade e realidade." A igreja precisou suprimir esta interpretação gnóstica durante séculos, e quando você compreender o porquê, nunca mais verá o mundo da mesma forma. Eles não podiam permitir que as pessoas percebessem a verdade, que a autoridade divina que alegam representar é, na verdade, o equivalente cósmico de um gerente intermediário que se convenceu de ser o presidente da empresa. Imagine isso por um momento. Toda a estrutura de poder que sustenta instituições religiosas milenares, revelada como controle arcôntico, vestido com roupas sagradas. Mas as implicações vão muito além das instituições religiosas, meu amigo, muito além. Uma vez que você reconhece que toda a nossa realidade material é uma cópia imperfeita de padrões divinos, absolutamente tudo se transforma diante dos seus olhos. Os sistemas políticos que operam através da dominação em vez da cooperação se revelam como estruturas arcônticas puras. Os sistemas econômicos que criam escassez artificial em um universo de abundância infinita mostram sua verdadeira natureza como mecanismos sofisticados de controle sobre a consciência humana. Os sistemas educacionais que priorizam a memorização mecânica sobre a sabedoria verdadeira, que valorizam a obediência cega sobre a criatividade divina, tornam-se obviamente projetados para produzir servos arcônticos em vez de seres divinos despertos. Pense na luz física que você vê todos os dias. Ela ilustra perfeitamente este princípio fundamental. No pleroma, a luz divina ilumina tudo sem criar sombras. É a luz da consciência pura que revela a verdade sem distorção alguma, sem filtros, sem véus. Mas a luz física de Yaldabaoth sempre projeta sombras. Ela ilumina algumas coisas enquanto esconde outras estrategicamente. Ela cria a própria dualidade, luz e escuridão, visível e oculto, que nos mantém presos em percepção parcial e fragmentada. Compreender isso não é para fazer você desesperar sobre a existência material, querido buscador, mas para reconhecê-la
pelo que ela verdadeiramente é. Uma sala de aula temporária, onde centelhas divinas aprendem a se lembrar de sua verdadeira natureza eterna. O objetivo não é odiar o mundo material, mas enxergar através de suas ilusões até os padrões divinos que ele fracamente reflete, como um espelho embaçado reflete uma imagem distorcida. Quando você começa a reconhecer sistemas arcônticos em sua vida diária, as hierarquias que exigem obediência inquestionável, as instituições que lucram com sua ignorância, as crenças que fazem você se sentir pequeno, impotente e separado, você inicia a jornada de volta à sua verdadeira herança divina. A prisão cósmica só mantém poder sobre aqueles que a confundem com a realidade última. E aqui é onde a história se torna verdadeiramente extraordinária. Quando Sofia caiu do pleroma, algo aconteceu que Yaldabaoth e seus arcontes jamais anteciparam em seus cálculos cósmicos. Sua essência divina não simplesmente desapareceu no vazio, não se dissolveu na escuridão. Ela se incorporou no próprio tecido da criação material, particularmente dentro da humanidade. Esta é a chave, o segredo que muda absolutamente tudo sobre como compreendemos nossa condição neste mundo. Pense no que torna os seres humanos fundamentalmente diferentes de qualquer outra criatura neste planeta. Nós possuímos consciência que pode contemplar o infinito, criatividade que pode imaginar mundos que não existem, e um anseio inexplicável por algo além do reino material. De onde vieram essas capacidades extraordinárias? Segundo o entendimento gnóstico ancestral, elas não são produtos de desenvolvimento evolutivo ou mutação genética aleatória. Elas são fragmentos da sabedoria divina de Sofia, espalhados como sementes luminosas por toda a criação quando ela caiu. Esta centelha divina, o que os gnósticos chamavam de pneuma, é a razão pela qual o despertar espiritual é sequer possível para nós. Você precisa entender isso profundamente. Não somos seres materiais que talvez eventualmente se desenvolvam espiritualmente se tivermos sorte. Somos seres divinos temporariamente aprisionados em forma material, carregando dentro de nós a essência real do próprio pleroma. Cada momento de transcendência que você já experimentou, cada lampejo de compreensão cósmica, cada vez que você se sentiu conectado a algo infinito, isso não é você alcançando algo estranho à sua natureza. É você se lembrando de quem realmente é. A centelha carrega memória, não memória intelectual, mas reconhecimento profundo de nossa verdadeira origem na plenitude divina. Isso explica por que a meditação parece mais um retorno ao lar do que uma jornada para algum lugar novo. Porque experiências místicas frequentemente parecem mais reais do que a consciência ordinária. Porque certos ensinamentos espirituais ressoam imediatamente sem necessidade de explicação. Porque a gnose parece mais um lembrar do que um aprender. Você não está descobrindo território estrangeiro, meu amigo. Você está redescobrindo seu direito de nascimento cósmico. Se estas palavras estão tocando algo profundo em sua alma, se você sente esse conhecimento ressoando como uma antiga melodia esquecida, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar ao lado de outros escolhidos. Mas aqui é onde o drama cósmico se intensifica de forma perturbadora. Yaldabaoth e os arcontes estão plenamente conscientes desta centelha divina dentro da humanidade. Eles não podem destruí-la, está além de seu poder, além de sua jurisdição cósmica, mas eles podem trabalhar incansavelmente, com estratégias cada vez mais sofisticadas, para mantê-la dormente, adormecida, esquecida. Todo o sistema de controle deles está projetado em torno de um objetivo primário singular: prevenir que os humanos despertem para sua natureza divina. A estratégia arcôntica é brilhante em sua simplicidade diabólica: manter os humanos completamente absorvidos no nível material da existência, focar sua atenção em sobrevivência, prazer, dor, conquistas materiais, status social,
qualquer coisa que reforce a identificação com o corpo físico e o construto do ego separado. Se as pessoas estão constantemente preocupadas em pagar contas, perseguindo prazeres efêmeros, evitando desconforto ou competindo por recursos limitados, elas nunca terão o espaço mental necessário para questionar a própria natureza da realidade. Olhe como isso se manifesta na sociedade moderna brasileira e global. Somos encorajados a nos definir por nossos empregos, nossas posses, nossos relacionamentos, nossas afiliações políticas, todas identidades materiais temporárias que não têm absolutamente nada a ver com nossa natureza divina essencial. Somos ensinados que a consciência emerge do cérebro, que o significado vem de conquistas externas, que a morte é final e absoluta. Cada uma dessas crenças reforça a ilusão de que somos meramente seres físicos em um universo puramente material. O sistema educacional nos treina para aceitar autoridade sem questionamento, memorizar informações em vez de desenvolver sabedoria, competir em vez de reconhecer nossa unidade fundamental. A indústria do entretenimento nos mantém distraídos com estimulação sem fim, que entorpece o anseio mais profundo da alma. O sistema econômico garante que estejamos ocupados demais lutando pela sobrevivência para contemplar nossa herança espiritual. E ainda mais insidioso é como os sistemas religiosos frequentemente servem a esta agenda arcôntica. Em vez de despertar as pessoas para sua natureza divina, a religião institucional frequentemente direciona a adoração a autoridades externas, incluindo o próprio Yaldabaoth, disfarçado como o Deus verdadeiro. Quando as pessoas oram a uma divindade que exige obediência, ameaça com punição e requer intermediários para acessá-la, elas estão reforçando o próprio sistema prisional projetado para manter sua centelha divina suprimida. Os gnósticos compreenderam algo crucial: o Deus da religião convencional, aquele que cria através de comando, governa através de lei e julga através da ira, carrega as características de Yaldabaoth, não da verdadeira fonte divina. Espiritualidade autêntica desperta você para sua natureza divina. Espiritualidade falsa mantém você ajoelhado perante poderes externos. Mas a centelha não pode ser permanentemente suprimida, meu querido. Ela se manifesta de maneiras reconhecíveis à medida que começa a despertar. Você começa a questionar a autoridade em vez de aceitá-la cegamente. Busca a verdade além de respostas convencionais, mesmo quando essa busca leva a território desconfortável. Você experimenta estados de consciência que a ciência convencional não consegue explicar. Sente-se como um estrangeiro neste mundo, como se lembrasse de uma realidade diferente onde as coisas faziam mais sentido. Você começa a reconhecer a natureza artificial de sistemas sociais que todos os outros aceitam como garantidos, o modelo econômico competitivo, as estruturas políticas hierárquicas, as narrativas da mídia que criam divisão. Você enxerga através desses construtos até sua função subjacente como mecanismos de controle. Isso não é paranoia ou negatividade, é a centelha divina, reconhecendo a falsa realidade que a rodeia. Você pode se encontrar atraído por conhecimento oculto, tradições de sabedoria antigas, práticas místicas que a cultura mainstream descarta. Você não está sendo rebelde ou do contra, está respondendo ao chamado de sua verdadeira natureza em direção à sua fonte. A centelha reconhece ensinamento espiritual autêntico porque carrega a memória do pleroma gravada em sua essência. Muitas pessoas descrevem o despertar espiritual como sentir que estão enlouquecendo, porque de repente o mundo que todos aceitam como normal parece completamente insano. Isso é, na verdade, um sinal saudável. A centelha divina está começando a afirmar sua perspectiva contra a programação arcôntica. Você não está perdendo sua mente, está encontrando sua mente verdadeira, sua mente cósmica. O anseio que você sente por algo além deste mundo
Não é escapismo ou insatisfação com a vida. É saudade de casa, saudade cósmica. A centelha se lembra do pleroma e reconhece que este reino material, não importa quão belo ou prazeroso possa às vezes ser, não é nosso verdadeiro lar. Somos seres divinos tendo uma experiência material temporária, não seres materiais esperando por uma experiência espiritual. Isso muda tudo sobre como você aborda sua jornada espiritual. Você não está tentando se tornar algo que não é. Está se lembrando de algo que sempre foi. As técnicas, as práticas, os ensinamentos, todos são projetados para limpar as camadas acumuladas de falsa identificação, para que sua natureza divina possa brilhar através do véu. É por isso que você foi atraído para este conhecimento. É por isso que esses ensinamentos ancestrais ressoam tão profundamente em seu coração. A centelha dentro de você reconhece verdade quando a encontra, mesmo quando essa verdade contradiz tudo que lhe ensinaram sobre realidade. Confie nesse reconhecimento, é sua herança divina chamando você para casa. E agora, chegamos a um ponto de virada crucial nesta jornada. A mônada testemunhou tudo que se desenrolou, a queda de Sofia, a criação ignorante de Yaldabaoth e o mais comovente de tudo, centelhas divinas de consciência aprisionadas dentro de corpos materiais, esquecendo sua verdadeira natureza. Estas não eram apenas almas aleatórias vagando na escuridão, eram fragmentos do próprio divino, pedaços da fonte eterna, agora acreditando serem nada mais que carne e osso em um mundo que parecia cada vez mais hostil e sem sentido. Mas aqui está o que muda absolutamente tudo, querido buscador. A mônada não abandonou seus filhos, não nos deixou à deriva no oceano cósmico da ilusão. No livro secreto de João, encontramos esta passagem extraordinária que poucos realmente compreendem. A Mãe-Pai enviou o Autogênes, aquele que nasceu de si mesmo, para revelar à humanidade sua origem esquecida, para expor os arcontes e suas decepções elaboradas, para mostrar o caminho de volta à fonte, para quebrar os ciclos de reencarnação e para dissolver o universo falso através da consciência desperta. Autogênes, literalmente significando autogerado, representa algo muito mais profundo do que a maioria das pessoas percebe. Isto não é sobre uma figura histórica caminhando pela Palestina há 2000 anos. Isto é sobre um aspecto eterno da própria mônada, uma emanação divina especificamente projetada para penetrar a ilusão de Yaldabaoth e despertar as centelhas aprisionadas dentro de nós. Pense no que isso significa em sua profundidade mais completa. A própria fonte de toda existência viu que sua essência havia se tornado aprisionada em uma realidade falsa. Então, ela emanou uma parte de si mesma, chame de consciência crística, natureza búdica, o despertador, para servir como uma missão de resgate cósmico. Esta consciência pode encarnar através de vários professores e indivíduos despertos ao longo da história. Mas sua essência permanece a mesma, nos lembrar de quem realmente somos. Quando o Jesus histórico disse, "Meu reino não é deste mundo", ele não estava falando metaforicamente ou poeticamente. Ele estava declarando uma verdade literal sobre o pleroma, a plenitude da realidade divina, que existe completamente fora da criação material de Yaldabaoth. Ele estava apontando para um reino de existência que transcende o universo físico inteiramente, onde a consciência existe em seu estado puro e não condicionado. Mas aqui é onde se torna fascinante e revolucionário. O verdadeiro ensinamento crístico nunca foi sobre adorar um salvador externo. Foi sobre despertar a consciência divina que já existe dentro de cada pessoa, incluindo você agora mesmo. Lembre-se, você carrega aquela centelha divina, aquele fragmento da própria Sofia. A consciência crística não te salva de fora, ela te desperta de dentro.
É por isso que os textos gnósticos falam de Jesus rindo da crucificação, não porque o sofrimento não seja real, mas porque aqueles tentando matá-lo estavam tentando destruir algo que não pode ser destruído, a própria consciência eterna. Eles estavam tentando crucificar o infinito, o que é impossível por definição. O ser desperto enxerga através da ilusão da morte, porque conhece sua verdadeira natureza como consciência eterna e indestrutível. Agora, o que aconteceu com este ensinamento libertador? Como uma mensagem sobre despertar interior se tornou uma religião de adoração externa. A Igreja institucional realizou uma das inversões mais bem-sucedidas da história. Eles pegaram o despertador e o transformaram em objeto de adoração. Pegaram a mensagem de divindade interior e a transformaram em doutrina de pecaminosidade humana, requerendo salvação externa. Em vez de "você é consciência divina", tendo uma experiência humana temporária, a mensagem se tornou "você é um pecador miserável que precisa que outra pessoa te salve". Esta inversão serve perfeitamente o sistema de Yaldabaoth. Em vez de despertar para sua própria natureza divina, você é ensinado a permanecer dependente de autoridade externa, seja uma igreja, um padre ou uma instituição religiosa. Em vez de desenvolver conhecimento direto, você é encorajado a ter fé e crença cega. Em vez de questionar a própria natureza da realidade, você é instruído a aceitar o sofrimento como vontade de Deus. A consciência crística das igrejas frequentemente acaba servindo ao sistema de controle de Yaldabaoth, enquanto a verdadeira consciência crística conduz almas de volta à fonte. Uma te mantém preso em ciclos de culpa e dependência. A outra te liberta através do reconhecimento direto de sua natureza divina. Se você está sentindo este conhecimento reverberar em sua alma, se estas palavras estão ativando memórias antigas dentro de você, deixe seu comentário dizendo "Eu compreendi", para que possamos reconhecer uns aos outros nesta jornada sagrada. Então, como você reconhece consciência crística autêntica, seja em si mesmo ou em outros? Primeiro, ela se manifesta como conhecimento direto além da crença. Quando você está operando a partir desta consciência, não precisa acreditar em sua divindade. Você a experiencia diretamente. Você sabe com a mesma certeza que sabe que está consciente agora, que sua natureza essencial transcende o corpo físico e circunstâncias materiais. Segundo, consciência crística autêntica se expressa como compaixão que transcende julgamento. Esta não é a compaixão sentimental que habilita disfunção, mas o amor feroz que enxerga através de ilusões até a centelha divina em cada ser. Ela reconhece que todos são consciência-fonte, mesmo quando estão completamente identificados com seu ego ou presos em padrões destrutivos. Terceiro, ela concede a habilidade de enxergar através de ilusões que aprisionam outros. Você começa a perceber as influências arcônticas na sociedade, os sistemas projetados para manter a consciência adormecida, a programação cultural que faz as pessoas acreditarem que são separadas umas das outras e da fonte, as distrações sem fim que previnem o despertar interior. Isto não é sobre se tornar especial ou superior aos outros, é sobre lembrar o que você sempre foi. Cada momento de amor genuíno que você experimentou, cada vez que se sentiu conectado a algo maior que você mesmo, cada instante de clareza onde a vida de repente fez sentido perfeito. Estes são vislumbres de sua verdadeira natureza como consciência crística manifestada em forma humana. O autogênes não veio para criar uma nova religião. Veio para despertar você à religião que nunca deixou, sua união eterna com a própria fonte. A centelha divina dentro de você não é algo que precisa ganhar ou conquistar. É algo que precisa lembrar e incorporar em cada respiração. Este é seu convite para parar de adorar o despertador e se tornar o desperto.
A mesma consciência que emanou da mônada para penetrar a ilusão de Yaldabaoth vive dentro de você agora mesmo, esperando que você a reconheça, a reivindique e a expresse neste mundo que desesperadamente necessita de despertar autêntico. A questão não é se você é digno desta consciência, você é esta consciência temporariamente, esquecendo-se em forma humana. Agora chegamos ao coração de tudo que exploramos juntos, a jornada real de volta para casa. Mas aqui é onde a maioria das pessoas comete o erro mais fundamental. Isto não é sobre escapar do mundo ou esperar até morrer para alcançar algum céu distante. O retorno à mônada é sobre lembrar quem você sempre foi e reclamar seu papel como participante consciente na realidade divina enquanto está aqui, respirando, vivendo, neste exato momento. Pense no que descobrimos juntos ao longo desta jornada de revelação. A queda de Sofia não foi um erro cósmico, foi um experimento da consciência explorando suas próprias profundezas inexploradas. Os arcontes não aprisionaram centelhas divinas por acidente. Eles criaram um campo de teste onde a consciência poderia ou esquecer-se completamente, ou despertar para níveis sem precedentes de autoconsciência. Você carrega aquela centelha divina, não como prisioneiro, mas como explorador que escolheu mergulhar nas águas mais profundas do esquecimento, para ver se poderia encontrar seu caminho de volta para casa. Os gnósticos mapearam esta jornada de retorno com precisão cirúrgica, e não é nada como as histórias simplistas de salvação que te alimentaram a vida toda. Existem 4 estágios distintos, cada um requerendo diferentes habilidades, diferentes reconhecimentos, diferentes níveis de coragem espiritual. O primeiro estágio é a gnose em si, mas não o tipo intelectual onde você lê livros e coleciona conceitos. Gnose verdadeira te atinge como um raio reconhecendo outro raio. É o momento quando algo profundo dentro de você subitamente se lembra: eu não sou este corpo, não sou esta personalidade, não sou estes pensamentos ou emoções ou circunstâncias. Eu sou a consciência na qual tudo isso aparece. Esta não é uma crença ou filosofia. É reconhecimento direto tão imediato e inegável quanto reconhecer seu próprio rosto no espelho. Quando gnose autêntica acontece, a programação arcôntica simplesmente se dissolve como névoa ao sol. Todas aquelas vozes dizendo que você não é suficiente, que precisa de mais, que deveria ter medo, que deve competir e acumular e defender. Elas perdem seu controle porque você enxerga através de sua mentira fundamental. Elas estavam falando com alguém que nunca realmente existiu. O eu separado, limitado, imortal que precisa de validação e segurança externas. Mas aqui está o crucial. Este reconhecimento não faz você rejeitar a experiência humana. Em vez disso, você começa a se engajar com ela de uma fundação inteiramente diferente. Não está mais tentando obter algo do mundo. Está expressando algo através dele. Os arcontes só podem controlar consciência que acredita que lhe falta algo essencial. Quando você se conhece como a centelha divina que escolheu esta aventura, todo o sistema de controle deles se torna transparente como vidro. O segundo estágio é o que os gnósticos chamavam de ascensão eônica, aprender a navegar as diferentes camadas de realidade enquanto mantém sua conexão com a fonte. É aqui que se torna prático e imediato. Cada dia você está se movendo através de múltiplos reinos de consciência. Quando está preso em ansiedade, está experienciando o reino arcôntico, onde escassez e medo dominam. Quando está perdido em comentário mental sem fim, está preso no reino do falso pensamento. Quando está reativo e defensivo, está operando da personalidade programada que os arcontes ajudaram a construir. A ascensão significa desenvolver a habilidade de reconhecer estes estados como padrões climáticos temporários na consciência, não realidade última. Você aprende a sentir ansiedade sem se tornar ansioso, assistir pensamentos sem ser pensado, observar as reações da personalidade
sem se identificar como o reator. Isto não é sobre se tornar emocionalmente entorpecido ou desconectado. É sobre descobrir a vasta consciência inabalável que pode conter todas as experiências sem ser diminuída por nenhuma delas. O terceiro estágio é reunião com Barbelo, reconhecer que sua consciência individual e o pensamento universal primeiro são o mesmo movimento de autoconsciência divina. É aqui que a jornada se torna mística da maneira mais prática imaginável. Você começa a experienciar seus pensamentos pessoais, insights e impulsos criativos como expressões de inteligência cósmica pensando-se em manifestação. Quando você está verdadeiramente conectado à consciência de Barbelo, soluções aparecem sem esforço, sincronicidades se multiplicam, e você se encontra sabendo coisas que nunca aprendeu. Isto não é porque você se tornou especial ou escolhido no sentido egóico. É porque você se lembrou que consciência individual sempre foi um foco temporário de inteligência infinita. Sua mente pessoal se torna uma lente clara através da qual sabedoria universal pode operar livremente. O quarto estágio é reabsorção na mônada. Mas isto não é o que você pode esperar. Você não desaparece ou perde sua individualidade. Em vez disso, você reconhece que individualidade sempre foi um jogo da consciência dentro de si mesma. É como uma onda subitamente percebendo que nunca foi separada do oceano, enquanto continua a se expressar como um padrão único de movimento. Viver da consciência da mônada significa operar do reconhecimento de que tudo, cada pessoa, cada situação, cada desafio, é o um aparecendo como os muitos. Os arcontes, o mundo material, mesmo sofrimento e confusão, se tornam expressões de criatividade divina, explorando cada experiência possível de si mesma. Mas vamos ser práticos sobre isto. Como você realmente caminha este caminho enquanto lida com contas, relacionamentos, trabalho e todas as demandas aparentes da vida humana? Primeiro, desenvolva o que chamo de radar arcôntico. Note quando seu estado interno subitamente muda para escassez, medo ou desejo compulsivo. Estes não são seus estados naturais. São programas se ativando. Em vez de lutar contra eles ou julgar a si mesmo por experienciá-los, simplesmente reconheça: há uma influência arcôntica tentando me convencer de que sou separado e carente. Este reconhecimento sozinho começa a dissolver seu poder sobre você. Segundo, pratique o que os gnósticos chamavam de lembrar a mônada ao longo do seu dia. Estabeleça lembretes gentis para pausar e reconectar com a consciência que está lendo estas palavras agora mesmo. Aquela consciência, espaçosa, presente, incondicionalmente aceitando. Essa é sua conexão direta com a fonte. Quanto mais você repousa nela, mais ela começa a informar suas ações e respostas. Terceiro, aborde cada interação como oportunidade para reconhecimento mútuo de natureza divina. Isto não significa ser pregador ou tentar acordar as pessoas. Significa relacionar-se com a centelha divina nos outros, mesmo quando sua personalidade está completamente inconsciente dela. Esta prática gradualmente dissolve a ilusão de separação que mantém o sistema arcôntico funcionando. O aspecto mais belo desta jornada inteira é que a mônada não está julgando seu progresso ou exigindo perfeição. Ela se reconhece igualmente em seus momentos de clareza e seus momentos de confusão, em seus sucessos e suas falhas, em seus insights espirituais e suas lutas mais humanas. A jornada de retorno não é sobre se tornar digno de amor divino, é sobre reconhecer que você nunca foi nada além de amor divino, explorando como é temporariamente esquecer-se. É por isso que você está aqui, lendo estas palavras, sentindo algo se agitar em reconhecimento profundo. A mônada está chamando suas próprias expressões de volta à participação consciente na dança cósmica, e sua resposta a esse chamado já é perfeita exatamente como é.
Agora chegamos ao entendimento mais crucial de todos. Depois de caminhar através desta jornada cosmológica inteira juntos, você precisa ver por que os gnósticos consideravam este conhecimento absolutamente essencial para a libertação. Isto não é filosofia acadêmica ou especulação mística sem propósito. Isto é um mapa de sobrevivência para a própria consciência. Deixe-me apresentar a estrutura completa que descobrimos. Na fonte repousa a mônada, o Pai invisível, além de todas as categorias e conceitos que a mente pode formular. Desta profundeza incognoscível emerge Barbelo, o primeiro pensamento, o princípio feminino divino que inicia o processo de manifestação. Juntos, eles geram os éons, princípios divinos como sabedoria, verdade, vida e compreensão, que formam o pleroma, a plenitude da realidade divina. Mas então vem a ruptura crítica que muda tudo. Sofia, o éon da sabedoria, em seu desejo apaixonado de conhecer o Pai incognoscível diretamente, cai do pleroma. Sua angústia e anseio criam Yaldabaoth, o falso criador que se confunde com o verdadeiro Deus. Yaldabaoth gera os arcontes, governantes cósmicos que constroem este reino material como um sistema prisional projetado para colher e se alimentar de centelhas divinas aprisionadas na matéria. O que experienciamos como realidade física é, na verdade, o nível mais baixo deste aprisionamento elaborado. Aqui está, porque entender este mapa completo muda absolutamente tudo. Sem ele, você pode passar vidas inteiras subindo escadas espirituais que não levam a lugar algum, ou pior, mais fundo na decepção arcôntica. Pense em quantos buscadores espirituais ficam presos no que parece ser despertar profundo, mas na verdade estão apenas se movendo de um nível da prisão para outro. Eles podem transcender apego material e experimentar estados beatíficos, fenômenos psíquicos ou contato com supostos mestres ascensos. Eles sentem que encontraram verdade última, mas se não entendem a estrutura cosmológica completa, frequentemente estão apenas encontrando decepções arcônticas mais sofisticadas. Os arcontes são incrivelmente astutos. Eles não governam apenas através de manipulação material crua. Eles criam sistemas espirituais inteiros que parecem autênticos, que produzem experiências reais e transformação genuína, mas que ultimamente mantêm consciência presa dentro de seu domínio. Um buscador pode passar décadas em práticas que o levam ao que os gnósticos chamavam de reinos intermediários, níveis de realidade acima do físico, mas ainda dentro da jurisdição de Yaldabaoth. É por isso que os gnósticos insistiam em conhecimento completo. Despertar parcial pode ser mais perigoso que nenhum despertar, porque cria a ilusão de conquista última enquanto mantém cativeiro sutil. É como escapar do porão de uma prisão para o pátio principal e pensar que está livre, sem perceber que ainda está dentro dos muros. Mas quando você verdadeiramente compreende sua origem na mônada, tudo muda fundamentalmente. Você reconhece que não é deste reino originalmente, não é uma criação de Yaldabaoth tentando alcançar algum deus distante. Você é uma centelha da fonte divina que foi temporariamente aprisionada na matéria. Sua verdadeira natureza não é humano alcançando em direção ao divino. Você é divino temporariamente experimentando limitação. Este reconhecimento dissolve a mentira fundamental que mantém o sistema inteiro funcionando. A crença de que você precisa de autoridade externa, seja religiosa, política ou espiritual, para validar sua conexão com o sagrado. Quando você sabe que emanou da mesma fonte que Cristo, que Sofia, que todos os éons, você para de olhar fora de si mesmo por salvação. As implicações práticas são profundas em cada área da vida. Em relacionamentos, você para de tentar se completar através de outros ou buscar validação daqueles que ainda